Vamos continuar então o nosso bate-papo. E eu queria só comentar o seguinte, como eu falei aqui no início. Ô Rúbia, você é psicóloga. Existem pessoas que são dependentes de ter alguém? É perfil da pessoa, é característica dela? Tem pessoas que são mais resolvidas, tem pessoas que são mais dependentes? Ou não? É uma questão cultural? Não. Existem as pessoas que precisam de uma companhia para sair, para se divertir. Tem aquelas que é mais resolvida, sim, que saem, se divertem, saem. Cada um se enquadra num perfil diferente. Então, a gente não tem que obrigar a pessoa a sair sozinha ou compartilhar de uma coisa. Tem pessoas que se resolvem. Eu acho que esse momento da solteirice, vamos colocar assim, a pessoa tem que investir e tem três áreas que ela tem que se conhecer. Primeiro, ela tem que investir no espiritual dela. Ela tem que se conhecer para saber quem que é essa pessoa, se ela é a despojada ou aquela mais restrita. Ela vai no espiritual dela, ela vai conhecer mais a Deus, saber mais de Deus, se ela vai buscar alguém para ajudar ela ou se ela vai fazer sozinha, ela vai se conhecer. Ela vai investir também no emocional dela. Ela é aquela pessoa que nós somos barros, nós temos fissuras, então nós vamos nos conhecer para saber quem é aquele que a gente está buscando. Então, eu vou conhecer uma pessoa que é extrovertida demais, mas eu sou reclusa, então no meu relacionamento eu vou ficar andando atrás ou ao lado dela? Uhum. Quem que é essa pessoa que eu estou procurando? Então nesse solteirice eu vou ter essa oportunidade minha. E aí eu sou essa pessoa extrovertida, então não adianta eu ir buscar a minha companhia numa biblioteca que a pessoa só gosta de ficar lá quietinho, gosta de programas mais intimistas, né? Uhum. E eu também tenho que focar no meu físico, não ser a melhor, o atleta, a top model. A minha santidade, o meu corpo, né, a minha saúde, né? Então a gente tem que buscar. Onde que eu vou buscar isso? Cada pessoa tem um perfil diferente e vai ter um relacionamento diferente. A minha mãe sempre falava, às vezes eu tenho uma habilidade de ser sozinha, de fazer as coisas sozinha. Mas meu irmão já é diferente, não é da mesma... Os dedos da mão não são iguais, nem de casa você já vê essa diferença. Uhum. Os relacionamentos serão diferentes, né? Uhum. A mamãe já falava, você nasceu colada em mim, mas foi desgrudada. A partir daí você vai tomar seu rumo. Eu sou assim, meu irmão já não é. Então, tem um que é mais melancólico, tem o outro que não. Então, a gente tem que se conhecer para saber quem que é o outro que a gente vai buscar. Uhum. E a gente tem que aproveitar esse momento. Ô, Laura, eu vou deixar uma pergunta, tem uma participação que eu quero anunciar aqui agora, mas antes da participação, eu queria que você pensasse, que você compartilhasse conosco daqui a pouco, como é que foram os seus momentos em que você não estava namorando, que sentimento você tinha. Vai pensando aí, tá? Porque nós temos uma participação da Zélia de Viçosa, querendo entrar no bate-papo. Bom dia, Zélia. Bom dia, graça e paz a todos. Graça e paz, querida. E vocês, assim, eu assisto a Rede Super todos os dias pela manhã, à tarde, à noite, enfim, é o dia inteiro na Rede Super. Acho o trabalho de vocês super interessante. Mas uma questão que eu gostaria de colocar é porque fala-se muito de namoro entre jovens. Uhum. Mas hoje existem várias pessoas, até como eu, né, que vieram de outras denominações religiosas, certo. Tiveram seus casamentos terminados. Sim. E que de repente estão numa igreja onde todos são casados, glória a Deus. Uhum. Casais felizes na sua grande maioria. Certo. Mas, por exemplo, pessoas, principalmente mulheres acima dos 35 anos, elas têm muita dificuldade de encontrar um parceiro dentro da igreja. Legal. Por quê? Porque justamente todas as atividades são voltadas para os jovens. Uhum. Na minha igreja, por exemplo, é uma tranquilidade para mim, que sou filha de uma adolescente, as meninas só podem namorar a partir dos 15 anos. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E elas seguem direitinho. Ok. Né? Uhum. Mas fica para mim sempre aquela questão, às vezes me procuram jovens, eu já tenho 53 anos, glória a Deus, muito bem vividos, né, na presença do meu Deus, e às vezes me procura uma moça de 35, de 34 anos e me diz, Zélia, eu não quero mais ir para a igreja. Eu falo, mas por que, meu bem? Porque não tem motivo, você é tão bem-vinda, né? Você está nos jovens, tudo lá, mas não tem ninguém da minha idade. Entendi. Todos aqui são mais jovens do que eu. Uhum. E aí eu fico pensando também nas pessoas da minha idade, certo, que ainda estão esperando ou à procura de um companheiro, ou aguardando a bênção que ainda não veio. Certo. Né? Como é que a gente resolve isso? Hoje é o dia dos namorados.
Graças a Deus eu não tenho que comprar presente e gastar dinheiro com isso. Mas nem todo mundo pensa assim. Entendi. Tem as pessoas que queriam estar comprando presente, que queriam estar Sim. recebendo flores. Sim. Né? E como é que a nossa denominação trata desse assunto? Porque, por exemplo, na Igreja Católica, quando eu divorciei, eu tive que morrer para o mundo. Eu era católica anteriormente, antes de conhecer Jesus. Né? E foi um período terrível para mim. Por quê? Porque eu morri para o mundo. A partir de agora, você vai viver para sua filha. Sim. Não importa o que levou ao fim do casamento, se foi uma dificuldade do ex-marido, que eu espero que esteja muito feliz hoje. Entende? Mas não importa. A gente, naquela hora, é cortada de tudo. Não, nós entendemos, Zélia. Eu acho que é muito pertinente a sua colocação, né? E ela é comum em muitas pessoas. Eu acho que nós vamos poder acrescentar assim. Vou aproveitar até, pastor Judson, vamos pegar a sua experiência aí de muitos anos de ministério, de acompanhamento de casais, né? O que a gente pode orientar uma pessoa que realmente está ali querendo buscar alguém, né? Ou a maioria está casada, ou é todo mundo jovem, quer dizer, define-se bem os locais, né, com os quais a gente pode entrar e aquilo que a gente não pode entrar. Sim, eu acho que essa questão é muito importante e cada caso é um caso, né? Precisa ser pensado e orado. Mas todos nós temos a necessidade de ter relacionamentos. Não só os jovens, né? Os jovens têm os hormônios borbulhando mais do que, às vezes, alguém de 40 anos ou de 50 anos. Mas todos nós temos necessidade de termos parceiros, de amigos. Né? Existe até um feriado, acho que nos Estados Unidos, chama Valentine's Day, que, na verdade, não é um feriado dos namorados, mas não é só para namorado, é para amigos. Você dá presente para aquelas pessoas que você ama. Né? Então, nós todos temos necessidade de ter relacionamentos. Eu acho que a resposta da doutora seria aplicada para jovens como para adultos e para todos, que é a dependência de Deus, esperar em Deus e confiar em Deus e orar para que Deus traga um companheiro. Eu acho que o mesmo princípio para uma jovem de 17 anos, de 18 anos, que é orar para confiar em Deus, uma pessoa de 35 anos ou de 40 anos que sente vontade de ter um companheiro, é a mesma coisa, confiar em Deus e orar em Deus. E a igreja realmente deve também olhar esse aspecto dessas pessoas. Eu queria colocar aqui, é Zélia, né? Zélia. Eu vou falar da experiência que a gente tem lá na igreja, né? Que a estratégia dos pastores, vendo essa lacuna, né, que existe muito atividade para jovem, para criança, acampamento, encontro de casal, palestra para casal, e via essa lacuna na igreja. E lá na igreja a estratégia foi que está dando muito certo, chama Entre Amigos. É um ministério que se reúne todas as sextas-feiras num local que não é a igreja, né? Depois eu posso até passar os contatos, chama Entre Amigos para viúvos, divorciados, solteiros e pessoas que queiram ir. É um lugar, não é um bar, é uma academia. E lá as pessoas se encontram, tem um happy hour, assim, e tem a palavra, o pastor sempre vai dar uma palavra, e as pessoas se conhecem de forma natural num ambiente saudável. Diferente, né? Diferente. Esse ministério fez um ano, sexta-feira, teve um baile de máscaras, e já tem 2 casamentos marcados. Chama Entre Amigos. Eu estou divulgando. Estratégia. Quem sabe, né? As pessoas, se quiser saber mais, é só entrar no site da igreja. Outra pessoa querendo participar conosco é a Ana Paula de Pelotas. Seja bem-vinda ao Bate-Papo, Ana Paula. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Está super maravilhoso o programa, mas ele está muito doce, porque está com um pastor muito excelente aí. Está falhando. Vamos tentando entender. Você quer participar? Pode ficar à vontade, pode comentar. Alô, Ana Paula? Alô? Pode falar, meu bem. Vamos tentar. Tá ruim a ligação, tá ruim. Ia falar, Priscila? Queria. Eu ouvi ela dizer que na igreja, acho que tinha uma senhora, não sei, queria sair da igreja porque não encontrava alguém. Não sei. Eu tenho uma visão meio extremista para essas coisas, sabe? E isso me deixa triste quando eu ouço essas coisas. Porque as pessoas, que pelo que eu percebo, elas estão indo para Deus sempre por aquilo que Ele pode proporcionar. Quando, na realidade, o nosso Deus, Ele diz que ainda que você morra,
apedrejado, perseguição, tribulação, igual aconteceu a Bíblia, né, o Novo Testamento, a igreja em Atos, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de casamento, igreja, pô, você divorcia, você casa e tal, porque o divórcio, ele está se tornando uma coisa natural dentro da igreja, quando a Bíblia trata esse assunto com muita seriedade. Paulo fala em quais momentos você pode casar de novo, e essa questão, tem igrejas que não aceitam casamento, a própria igreja católica, se você divorcia, você não pode casar. Aí a gente está num contexto hoje, onde a igreja, não, as denominações, o povo tá, pô, casei, ah não, mas fulano não serve para mim, então separa, aí a igreja vai, apoia, aí você casa de novo, aí faz... Tá muito complicado, assim. É por isso que eu tenho muito receio em relação a essa questão do casamento, porque para mim o casamento é um e único. E eu tenho um exemplo disso na minha casa. Minha mãe casou com meu pai, eles se separaram e minha mãe disse, para mim o casamento é um só, eu pertenço a ele e se não pertenço a ele, não pertenço a ninguém a não ser o meu Deus. E ela optou por ficar sozinha. Então isso veio muito forte em mim, esse exemplo da minha mãe. Eu acredito sim que você tem que ser feliz e tal, mas cara, eu acredito numa Bíblia que te diz que o seu marido é seu para sempre. Ah, ele não serve porque ele é isso. Você quis casar com ele, ore. Seu Deus não é um Deus que pode transformar a vida do seu marido, da sua esposa, não. Que Deus que é esse? Que a gente tem que... Você precisa separar do cara ou da mulher para que ele possa transformar a vida. E aí a gente pode estar... quando diz que você é um só com uma pessoa, é uma coisa muito grave. Como é que você divide um só em dois? A gente tem que tomar cuidado porque a nossa teologia está ficando muito liberal. Sabe assim? E aí a gente está se preocupado com o que a gente está vestindo, usando e tal, quando a nossa igreja está uma bagunça, os casamentos, todo mundo se separando, e de repente o pastor está lá apoiando e casando o outro cara com o outro. Então, assim, o meu chamado sempre é para a igreja, porque quem está lá fora, às vezes, tem uma visão mais perfeita em relação a casamento do que a gente que está na igreja. Ah, porque eu preciso me relacionar. Cara, você escolheu casar. Ore, vá até o fim. Não deu? Fique com seu Deus. Eu tenho visto a igreja ser negligente em orientar o papel das pessoas conforme as suas idades. Né? Então, quem é viúvo e quem é solteiro, a Bíblia fala que ele tem que cuidar das coisas do Senhor. Solteiro não cuida de coisas do Senhor e muito menos viúvo não cuida de coisas do Senhor. Estou generalizando, não deveria, mas estou só para poder dar uma ideia daquilo que não está sendo feito. É preciso que a gente primeiro busque o reino de Deus, viva por evangelho. Mas estamos primeiro buscando o nosso próprio umbigo, nossa própria satisfação, os nossos próprios prazeres. Não sou contra, sou casada, vivo muito bem, né? Agradeço a Deus pelo meu marido que eu tenho, mas eu compreendo também que, como sua mãe fez, né? Diante de algumas situações, poxa, agora eu vou viver para o Senhor. Eu tive a oportunidade de ser casada, eu tive a oportunidade de ter meu marido, de ter meu filho, vou viver para o Senhor. É algo radical, é algo às vezes complexo, porque cada um vai puxar para o seu lado e aonde doer ele não vai gostar de ouvir, mas a palavra ela é verdadeira. Vamos voltar na Laura. Laura, eu fiz uma pergunta para você quanto a esse incômodo até. Enquanto você estava solteira, se você realmente ficava incomodada, ansiosa, angustiada. Cadê o meu namorado? Que é o tema de hoje, inclusive. Aonde está? Ela conquistou o namorado dela. Mas existia essa ansiedade antes? Existia sim. Apesar de eu nunca ser muito... Tem essas pessoas que elas são extremamente dependentes, né? Tem essa carência extrema que a gente estava falando aqui. Eu não tinha essa carência extrema nesse ponto de ser sofrida porque eu não tinha alguém do meu lado. Mas realmente eu sentia a falta, mas hoje eu percebo que a falta que eu sentia é a falta dessa pressão que o mundo traz. Essa pressão em cima do jovem. Aonde eu vou, as pessoas falando ao meu redor, não sei o que, seu namorado, e tal. Aí eu era a única cristã na minha escola, né? Assim, na minha turma de amigas. A crente. Todas, única crente. Todas com a aliancinha lá de namoro. Elas já viraram e perguntaram pra mim, assim, eu achei terrível, né? Elas viraram e perguntaram, porque sempre quando elas me perguntavam, e aí, Laura, você não vai namorar? A gente tá namorando, vamos sair, vamos sair com a gente. Eu falava assim, não, gente, calma, eu tô calma, não vem me apressar, não, porque eu tô bem, sabe? Eu tô esperando em Deus e elas não entendiam. Então, como elas não me viam tanto nem falando sobre esse assunto, elas já chegaram e me perguntar se eu era lésbica. Você não gosta de homem? E não sei o que. Eu falei, gente, eu não vou nem tentar explicar, porque o que eu vivo, elas não podem entender. Então, assim, uma coisa que Deus fez na minha vida, que Ele me ensinou dentro da palavra, é que hoje em dia o namoro, a questão da cultura, existem pessoas que são muito carentes, né? Mas existe a questão da cultura, o que a sociedade pressiona. O namoro, ele não existe biblicamente. Existe sim o pré-casamento, a fase que você se compromete com a pessoa para casar. Mas o namoro por si só, ele não existe. Segura isso aí.